Sim, eu sei. Às vezes o nosso coração fica tão aflito, a gente fica morrendo de medo de fazer aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, ou a gente simplesmente sente que não vai conseguir. Isso é impossível. É assim que a gente se sente. De repente você sente uma pressão tão grande porque você precisa conseguir fazer aquilo e você não consegue. Começa a pensar tão negativamente sobre si mesma. Pensa que você é uma boba, que você é a pior pessoa do mundo, que você não merece nada de bom, porque você sabe que precisa fazer algo ou deixar de fazer algo e não consegue. Mas esse vídeo chegou no momento certo pra você e eu tenho certeza que Deus vai usar a minha vida pra te ajudar, porque essa palavra não é só pra você, mas é pra mim também, porque nesses últimos tempos eu passei muito por isso. Tinha vezes que eu pensava, Deus, eu não consigo estudar, eu acho que amanhã eu não vou conseguir e eu preciso estudar, eu preciso fazer, eu preciso falar com tal pessoa, mas eu só sinto que eu não consigo, eu tô muito triste, tô mal. E, gente, eu orava pra Deus e no dia seguinte eu sentia que, sabe, eu tinha realmente renovado, assim, as minhas forças tinham sido renovadas e eu conseguia estudar, conseguia ter um desempenho melhor. E, assim, foi realmente vários momentos, assim, que eu vivi na minha vida em que eu sentia que não ia ter mais força pra fazer aquilo e Deus foi lá e me fortaleceu. Então, eu quero dizer que Deus também vai te fortalecer. Eu trouxe, eu trouxe 5 passos que vão te ajudar a como você conseguir fazer aquilo que você acredita que não consegue fazer. O primeiro passo é: não acredite que você consegue ou deve fazer tudo sozinha. Gente, eu trouxe até 2 versículos aqui essenciais que falam sobre isso. O primeiro é Zacarias 4:6, que diz assim: Então ele me disse, né, o Senhor, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E tem a outra tradução, que é NTLH, que diz que assim, não será pela força dos seus braços que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu espírito. Então, o próprio Deus tá falando, gente, vocês não vão fazer o que vocês têm que fazer pela força do seu próprio braço, pelo seu esforço, pelo seu, sabe, coisas que venham de você mesmo, da sua capacidade humana. Não, você vai fazer o que você precisa fazer pelo poder do Espírito de Deus, e a gente vai entender mais sobre isso. E um segundo e último versículo que fala sobre isso é Lamentações 3:25, que diz: O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Ou seja, Deus, ele quer que a gente busque ele, e ele quer que você saiba que você não vai conseguir vencer tentações, você não vai conseguir fazer a obra, você não vai conseguir fazer alguma coisa que você precisa fazer, cumprir com uma responsabilidade, seja trabalhar, estudar, enfim, qualquer outra coisa da sua vida, sem ele. Ele quer que você dependa dele, que você saiba que você precisa dele. E não tem nenhuma vergonha nisso. Mas realmente é uma relação de confiança e de desenvolvimento da sua fé mesmo, sabe? Fortalecer a sua fé. E você vai ver que você vai conseguir fazer coisas que você nunca imaginou que você faria, porque a palavra diz que Deus tem preparado para aqueles que o amam coisas que nem o homem viu, nem nenhum ouvido ouviu, nem passou pelo coração do homem. O segundo ponto é: se prepare. Quando chegar o dia e a hora, o poder de Deus virá mais forte sobre você. Como eu falei pra vocês, houve vários momentos, né? Quando eu tava no meu ensino médio, no 3º ano, eu senti que Deus falou pra mim começar a conversar mais com os meus amigos sobre ele, sobre o que eu tava vivendo em Deus, sobre o que eu tava aprendendo, porque eu não era cristã antes, né? Depois que eu me converti. E, assim, deu um medo. Na verdade, primeiramente eu fiquei empolgada, mas é claro, quando começou a chegar perto do dia, eu comecei a realmente ficar nervosa. Só que assim, gente, quando chegou o dia, Deus deu uma graça tremenda e, tipo, eu consegui falar, consegui pregar e foi muito legal e eu acredito que, assim, todo mundo, né, eu tenho contato ainda com a galera. Desculpa a gente por ter terminado a câmera. Eu ainda tenho contato com a galera. E, assim, eu sinto que foi um momento muito precioso, muito legal. Eu acredito que edificou a vida das pessoas que esteve presente, né, durante aquele ano, e foi muito legal, foi muito importante. Mas não só isso, gente, houve outros momentos também que pra mim foi muito difícil, que tava lutando contra alguma tentação, ou que eu estava precisando, por exemplo, estudar, e eu sentia que eu não ia conseguir, porque, sei lá, eu tava meio que esgotada emocionalmente sobre aquilo, e quando chegou o dia e a hora, Deus me fortaleceu. E isso tem base bíblica também, e eu trouxe pra vocês aqui 3 versículos que falam sobre isso, para que você tenha bem firme isso na sua mente. O primeiro é 2 Coríntios 12:9, diz: Mas ele me disse, a minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de mergulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Isso aqui foi Deus falando, e a segunda parte, né, portanto, agora fico feliz,
é a parte do apóstolo Paulo. Outro versículo, Isaías 41:10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita e o sustentarei. E por último, Josué 1:9. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas, gente, são palavras do próprio Deus. A parada é que nesses momentos a gente fica com tanto medo, tão aflito, e a gente precisa se lembrar que Deus sempre está com a gente. Nem sempre a gente vai sentir, sabe, com o nosso corpo físico ou até emocionalmente falando. Na verdade, às vezes o que a gente tá sentindo emocionalmente é um desespero, uma aflição, uma tristeza, uma angústia. E fisicamente, às vezes, a gente não consegue sentir, né? Tem vezes que a gente tem experiência com Deus assim, tem pessoas que têm experiências assim. Não é como se fosse uma regra. Mas eu quero dizer, é mais importante do que o seu coração tá dizendo, ou o que você tá sentindo fisicamente, o mais importante é você continuar crendo, é você continuar tendo fé. E você realmente se apegar naquilo. Então, essas são as palavras, você pegar e segurar firme isso com o seu coração, com a sua mente. Porque vai ter vezes, gente, que vai ser difícil, vai ter vezes que a ansiedade vai pegar e você vai chorar muito, você vai, sabe, Deus, eu não tô mais aguentando, está muito difícil, mas continua, se apega nesses versículos, gente. E, tipo assim, você vai ser renovado, você vai ser fortalecido enquanto você estiver se apegando nessas palavras e nesses momentos. E a terceira coisa é busque a Deus por meio da palavra. Quando você está na luta, o diabo vai tentar te enganar de todas as formas, gente. Então, assim, se você só for por um momento de... Ah, beleza, agora eu entendi, tô sentindo fortalecido, acredito que eu vou conseguir fazer aquilo. Seja estudar, trabalhar, seja falar com alguém, enfim. Seja qual for a tarefa que você tiver que fazer. Só que assim, gente, conforme vai passando o tempo, o diabo vai começar a trabalhar. Vai tentar trabalhar na sua mente, vai tentar te enganar, vai tentar te fazer sentir que você não vai conseguir, que Deus não tá com você, que Deus é uma farsa, enfim. Várias coisas bem horríveis. E eu tenho um ótimo exemplo disso, dá pra dizer, que foi o próprio Jesus quando tava no deserto. Ele falou, se você é filho... Ou seja, ele quis questionar a identidade de Jesus, a paternidade de Jesus. Tipo assim, pra que você tá fazendo tudo isso, cara? Sabe? Tem alguém mesmo com você? Tem alguém que realmente tá te protegendo, que tá te guardando? Será que realmente tem? E começou a questionar, começou a fazer um monte de plantar dúvidas, né, na cabeça de Jesus. Só que como que foi que Jesus derrotou o diabo naquele momento? Foi por meio da palavra. Então, o diabo jogava uma coisa contra ele, Jesus rebatia com a própria palavra de Deus. Então, isso é muito importante. E assim, muitas vezes a gente quer um sinal de Deus, quer uma revelação de Deus, e Deus pode te dar por meio de sonhos, por meio de profetas, pessoas que falam assim com você do nada, ó, Deus mandou te falar isso. Isso acontece, e é verdade, gente, e é real. Só que nem sempre vai ser assim. E eu acredito que Deus nem sempre também esteja querendo fazer dessa forma, até porque Ele quer que você cresça na fé. Cresça na fé de saber que Deus, ele se revelou principalmente, e a forma mais confiável de você ter uma revelação de Deus é por meio da palavra dele. Porque a palavra dele existe há muitos e muitos anos, e já existem estudos sobre a Bíblia, e é muito incrível, tipo, até de pessoas que não são cristãs, mas que falam, esse livro tem uma inteligência criadora, porque assim, a Bíblia foi escrita por vários escritores, né? Eu gosto de falar que foi vários escritores, mas o autor é só um, que é Deus. Mas assim, foi vários escritores durante muito tempo, vários anos ela foi sendo escrita, depois foi compilada. E as pessoas dizem que tem né, quando faz um estudo, assim, a própria inteligência artificial fez um estudo e viu que tem uma inteligência criadora. É como se você estivesse escrevendo uma redação do Enem e tem você ali escrevendo e você conectou tudo de maneira perfeitamente, sabe? É como se, assim, Deus é o maior redator do universo, porque todas as coisas se encaixam na Bíblia. E o fato de ter complexidades, diversos pontos de vista sobre a mesma situação, não traz contradições, mas sim complexidade. E é um livro que foi escrito para ser lido em todos os tempos. Não é como se fosse um livro que você só lê agora e só vai fazer sentido agora. Porque pessoas muito antes da gente, que já morreram, leram a Bíblia e foram tocadas por Deus. E futuramente, daqui a muitos e muitos anos, seus netos, bisnetos, tataranetos vão ler a Bíblia e vão ser tocados. Entende? Tudo isso revela o poder de Deus, né, através da palavra. Uma ideia que eu tenho pra vocês de atividade, eu vou até mostrar aqui no meu tablet, eu vou gravar a tela,
para que vocês possam ter uma noção. Eu tava passando por uma luta e isso me ajudou muito, muito mesmo. A primeira atividade que eu queria indicar pra vocês, eu fiz aqui no tablet, mas assim, gente, vocês super podem fazer no... como que diz? No papel, sabe? Sejam criativas. Realmente se expresse através da arte e através também da palavra de Deus, que é o rolê dessa atividade, né? Então aqui tá eu fiz um desenho meu, bem engraçado, né? Mas eu achei que ficou bem legal, assim, porque eu tentei me expressar da melhor forma possível. E coloquei, né? Esta sou eu, Kemily. E aqui eu tava passando por um momento de dúvidas, como eu falei pra vocês no outro vídeo, tava passando por um momento de dúvidas sobre a questão de medicina, do vestibular. Enfim, minha alma tava um pouco aflita sobre isso, sobre será que eu entendi as coisas de Deus certo? Qual é o meu propósito? O que eu preciso fazer? E eu fui escrevendo alguns versículos, que eu uso um aplicativo chamado Bíblia, sua versão, né? Mas tem essa daqui, ó, YouVersion. E aqui, gente, tem uma parte muito top, que é aqui na lupinha, que eu tô mostrando aqui pra vocês, na lupa. E você tá vendo, tem vários temas, isso é muito legal. Vários temas que você pode tá abordando. Então, eu cliquei, por exemplo, em dúvida, e você vai aqui em Bíblia e vai ter um monte de versículos, gente. Vai ter um monte de versículos. Isso foi muito bom pra mim. Então, os versículos que foram me tocando naquele momento de luta, eu fui escrevendo. Então, aqui, quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam nem tenham medo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, eu fui escrevendo vários versículos. E eu super indico você fazer isso também no papel, caso você não tenha tablet e tá tudo bem, isso não impede de nada, sabe? Mas esse tipo de atividade me ajudou muito. E outro tipo de atividade também que me ajudou muito foi vir aqui nesse aplicativo. Por exemplo, eu tô passando por uma tentação. Então eu venho aqui, Bíblia, e começo a ler. E, gente, isso daqui é o melhor tratamento que você tem pra quando a sua alma tá aflita, pra quando você tá perdido, quando você não sabe o que fazer, quando as coisas parecem não tá fazendo muito sentido. Mas você se apega naquilo que é firme, aquilo que é sólido, aquilo que é imutável, que é a palavra de Deus. Quarto passo, gente, é não se preocupe com o resultado. Foque apenas em fazer e dar o seu melhor. Ou seja, muitas vezes, quando a gente tem que fazer algo, a gente vai se empenhar, Deus vai nos dando força, a gente vai conseguir fazer, só que a gente espera que tenha um resultado X. Que, sei lá, a gente se saia brilhantes, ou que o resultado que tiver em outras pessoas, ou até no nosso trabalho, enfim, seja impecável. Então, às vezes, eu pensava, putz, beleza, eu não tô conseguindo estudar, tá muito difícil, a minha alma tá aflita, eu sinto que eu não sou mais capaz de fazer isso. Aí eu orava, pedia pra Deus. No dia seguinte, Deus me dava força, eu até conseguia acordar cedo, conseguia estudar, ficava muito feliz. Só que aí começava a vir aquele pensamento, putz, mas eu não acertei tantas questões. Nossa, mas eu acho que eu não prestei tanta atenção na aula, eu vou ter que ver tudo de novo. Começa a vir um monte de pensamento e a gente começa a diminuir aquilo que a gente nem tava conseguindo fazer. A gente conseguiu fazer por causa que Deus nos deu graça, nos deu força, e a gente ainda tá reclamando do resultado. E nem sempre o resultado vai ser da forma como a gente espera. Nem sempre a gente vai falar com alguém, essa pessoa vai responder de uma maneira que a gente tava esperando. Mas não é sobre isso, sabe? Não é sobre atender nossas expectativas, mas é sobre a gente conseguir fazer o nosso melhor e ser obediente naquilo que Deus está colocando de missão para aquele dia. É a sua responsabilidade, entende? Tem até uma cena no filme Desafiando Gigantes que eu acho muito top, que o treinador fala assim, se a gente ganhar ou se a gente perder, a gente vai louvar o Senhor. E ele ainda diz assim, dê o seu melhor e deixe o resto com Deus. Porque, pra quem nunca assistiu esse filme, é muito top, eu super indico. Tem até aqui no YouTube, se eu não estou enganada. E ele fala muito de jovens que são americanos e jogam futebol americano. E eles estavam perdendo a temporada toda. E eles precisam, né, ganhar, né? Eles querem ganhar. Mas ele diz assim pros alunos dele, dê o seu melhor e deixa o resto com Deus. Então, é realmente isso. Dê o seu melhor na sua oração, pedindo pra Deus te ajudar, você confiando nele. Dê o seu melhor quando você estiver estudando, quando você estiver trabalhando, quando você estiver querendo falar com alguém ou fazendo algo do tipo assim, fazendo a obra, ou enfim, ajudando, e deixa o resto com Deus, deixa o resultado com ele.
E um outro versículo que fala sobre isso, na verdade, eu só trouxe um versículo que fala, é Salmos 27:14, que diz assim: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Ou seja, seja valente, seja corajoso. Busque em Deus a força que você precisa para fazer aquilo que você necessita, mas deixe que o resultado fica com ele, sabe? Só seja obediente, porque eu vou te falar, gente, é muito melhor quando você chega no final do dia saber que você fez a coisa certa do que você ter, às vezes, um aparente sucesso, só que você não ter feito aquilo que você sabia que precisava fazer. Olha, eu vou te falar, isso é muito mais reconfortante e valioso e ajuda você a ter uma paz mesmo, sabe? De saber que você tá dando o seu melhor e fazendo aquilo que você precisa fazer, mesmo que os resultados não sejam exatamente como você esperava. E a quinta e última coisa que eu gostaria de dizer sobre isso é: ore por isso. Ore por aquilo que você acredita que você não consegue fazer, mas você precisa fazer. A gente vence muito mais orando do que fazendo a nossa parte todos os dias, do que murmurando. Eu não tô falando que você não deve chorar. Você deve chorar sim pra Deus, se você está precisando disso. É algo super importante, gente. E como diz, né, tem gente que a galera antiga diz: ah, chora mesmo, porque lava a alma. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é chorar. Mas foque em orar e em fazer sua parte a cada dia. Como eu falei pra vocês, quando eu tava nesses momentos de luta nos meus estudos, eu falava assim, era uma oração até que bem simples: Senhor, por favor, me ajuda, preciso estudar, preciso conseguir. E no outro dia Deus me dava força, sabe, em relação a isso. E graças a Deus eu consegui ir lá e fazer a lição. E mesmo que às vezes eu pensasse: putz, eu não fui tão bem, eu não acho que eu alcancei muitos acertos, ou nossa, eu não sei, será que eu tô realmente aprendendo? Será que quando chegar no dia eu vou realmente conseguir fazer a prova e passar? Mas era sobre continuar fazendo a minha parte a cada dia. E eu trouxe 3 versículos que falam exatamente sobre isso. Hebreus 11:1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Ou seja, você continua orando por aquilo para que Deus te fortaleça, para que Deus te ajude. E assim, acredite que Ele realmente vai fazer isso e Ele vai fazer com que você consiga fazer aquilo com o coração em paz, com o coração tranquilo, com o coração confiando nele. Peça por isso. Salmos 42:5. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador. E tem um outro versículo dentro desse mesmo capítulo 42, que tá lá no 9 e no 10, que diz assim: clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Mas você viu a confiança de Davi? Ele estava se sentindo oprimido, estava se sentindo como se a própria mente dele, os inimigos dele, não sei se aqui eram pessoas ou se era mais uma perturbação na alma, mas estava dizendo: onde está o seu Deus? Olha como você está fraco, olha como você está fraca, olha como você não vai conseguir, você não é capaz disso, desiste. E, na verdade, ele estava assim: eu ainda vou louvar, eu vou continuar esperando em Deus, eu ainda voltarei a louvá-lo, porque provavelmente ele estava tentando vencer ali uma batalha interna na vida dele. E ele conseguiu, e ele teve fé que realmente Deus ia dar a vitória pra ele em um certo momento. E, gente, eu já tive experiências na minha vida que eu pensava: Deus, eu preciso fazer tal coisa. E tava muito difícil, eu simplesmente não sabia como fazer, sentia que se eu fizesse eu ia errar. Tipo assim, eu pensava assim: se eu não fizer, eu tô errando. Eu acho que eu não tô sendo prudente o suficiente. E se eu fizer, eu vou errar. E tipo assim, gente, Deus fez um milagre que eu não precisei fazer nada. Tipo, eu cheguei e vi Deus operando a obra ali na vida das pessoas. Então, isso foi muito interessante. E eu fiquei muito feliz de perceber isso, sobre a gente esperar em Deus, entende? Deus tem todo o poder do mundo, galera. Então, continue orando, continue pedindo pra Deus e Ele vai te capacitar, Ele vai te derramar uma unção, um poder pra você conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Seja estudar, seja trabalhar, como eu já falei, várias coisas. Seja fazer a obra, conversar com alguém. Vou ser bem sincera com vocês. Baseado na minha experiência de vida e, assim, no que eu vi na vida de outras pessoas também, se você continuar confiando, se você continuar orando, buscando e se fortalecendo mesmo, sabe? Assim, por meio da palavra, por meio do entendimento, você buscar na Bíblia, você entender aquilo e você continuar crendo, mesmo quando as evidências digam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí.
Essa é uma música. Então, como ela fala, né? Ainda que os montes se abalem, as montanhas caiam no mar, parece que tudo à sua volta vai dar ruim, você não vai conseguir. Continue acreditando, mesmo que os seus olhos não consigam ver as coisas acontecendo, continua, porque tem um exemplo muito legal que eu gosto de usar e que eu falei até no vídeo anterior, que é se imagine andando sobre uma corda onde ela é fina, mas você precisa passar por aquele momento. Onde andar sobre ela é desconfortável, você precisa colocar um pé na frente do outro. E à sua volta, talvez existam monstros, existam vozes que estão falando várias coisas ruins pra você, sobre a sua vida. Que a sua vida vai ser ruim, que você não vai conseguir nada, que tudo vai ser horrível e que você é a pior pessoa do mundo. Mas feche seus olhos pra você parar de ver esses monstros. E busque também tampar os seus ouvidos pra parar de escutar essas vozes. E ali, naquele momento onde tá uma escuridão, você consegue imaginar Deus acima de tudo isso, sabe? E você tendo confiança nele, de que você vai conseguir passar por aquilo, porque aquilo é só uma fase, galera. É que nem quando a gente tá bem, tá de boas, tá feliz, mas também é uma fase. Depois a gente tá mal, tá triste, angustiado, também é só uma fase. Sempre é só uma fase. Então aproveite e lembre-se que esses momentos difíceis, gente, são onde a gente mais cresce.